Bruxaria, química ou alquimia? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Em que horário você está assistindo essa aula? Eu sou Eliane Seixas, professora de Química. E eu, professora Andréia Moura. Boa noite para quem é da noite. Bom, hoje a gente vai falar um pouco dessa relação entre química, alquimia e bruxaria. Vocês sabiam que bruxaria ou Wicca é uma religião antiga, anterior ao cristianismo? Bom, mas mesmo assim, esses participantes da bruxaria, eles nunca foram contra o cristianismo. Não, não. Eles só não se assumiam cristãos, não se identificavam como cristão. Na Idade Média, as fogueiras eram um instrumento de repressão para milhares de mulheres condenadas por bruxaria. E a alquimia, professora Andréia? O que a gente tem a falar sobre a alquimia? Deixa eu dar um adendo aí na bruxaria, você me permite? Com certeza. As mulheres, como hoje, existiam muitas mulheres que queriam se instruir e se instruíam, eram inteligentes, liam, eram preocupadas com a cura e muitas delas praticavam a cura e eram reprimidas por isso. Por quê? Os pregadores cristãos eram contra. Não, como essas mulheres estão curando e a gente com nossa fé toda não está conseguindo? Então elas eram condenadas não só à fogueira, mas também à quê, Eliane? Pois é. E a gente também tem que lembrar que como uma mulher poderia ter esse conhecimento, ser detentora de um conhecimento que, naquela época, isso era alguma coisa só refutada aos homens. É muito difícil entender uma mulher que, através da preparação e de misturas e porções, consegue curar alguém com algum tipo de doença. Então, essas mulheres não entendiam que isso era intuitivo. Acreditava-se nessa época que essas mulheres utilizavam-se de bruxaria, chamada de espíritos, para que então acontecesse essa cura. E isso aconteceu mais ou menos no período do mundo novo, o novo mundo, em que a parte feudal sofreu o declínio e a burguesia comercial teve ascensão. E muitas dessas bruxas, intituladas bruxas, né, elas não morriam apenas na fogueira, mas também morriam. Eles colocavam uma corda no pescoço delas, do outro lado uma pedra e arremessavam elas por uma ponte. Elas morriam enforcadas, ou seja, nem fogo eles gastavam com elas. Pois é, complicado isso, né, professora Andréia? Você já ouviu também falar sobre as bruxas de Salem? As bruxas de Salem, todo mundo acha que lá era o covil das bruxas, mas não. Foram condenadas 200 mulheres. Onde é isso, Andréia? Mais ou menos nos Estados Unidos, em Massachusetts e em Denver. 200 mulheres foram condenadas por bruxarias, 30 foram presas e 19 foram mortas, queimadas. Nossa, em Massachusetts, meu Deus, Denver também. Essa história eu não sabia. E aí, a gente tem o que a Eliane falou agora, a alquimia. A alquimia, ela já vem dos primórdios do século II, onde quem cuidava dos faraós para que eles fizessem a passagem para a vida eterna, né? Com aquele todo conforto, eles eram enterrados com ouros, com toda a beleza, produziam aquelas enormes pirâmides, sarcófagos lindos, maravilhosos, o ouro todo era enterrado junto com eles. Esses alquimistas, o que eles faziam? Eles primeiro retiravam os órgãos, né, as partes moles que se dizem, para não ter putrefação, os micro-organismos não comerem de dentro para fora, né, não adulterar o corpo dele, para quando ele chegasse
na outra vida dele, na outra dimensão, que ele chegasse com o corpo preservado. E isso é o início de uma alquimia. Sim, é porque eles Química, eram, né? eles eram embalsamados, né? E aí a professora Andréia, ela falou pra gente sobre Faraó, sobre o Antigo Egito. E eu queria perguntar para vocês, não. Eu vou perguntar para a professora Andréia. Professora, em que continente se localiza o Egito? Gente, o Egito se localiza na África, lá em cima. Boa, boa, tá vendo? A professora também não faltou às aulas de geografia. E aí a gente lembra de quê, gente? A gente lembra que se a gente está falando de preservação, conservação, utilização de substâncias para que aquele corpo fique preservado, isso já é química, né? Então a gente tem o início da química muito antes de quando a gente conhece nos nossos livros e falamos sobre os cientistas famosos europeus, né? A química moderna em si, né? Pois é, a química começa muito antes disso, né? A química começou, olha lá, continente africano. Vou Então, te falar mais uma coisa, desculpa, Eliane, te cortar, mas eu acho que a química, ela começou junto com os homens da caverna, quando eles começavam a fazer aqueles primeiros preparos para fazer aquelas pinturas rupestres. Exatamente. Então isso é uma outra aula que a gente pode falar sobre esses conhecimentos químicos que não se encontram nos nossos livros didáticos. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é numa outra aula, porque hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre alquimia, né? Visto que estamos vestidas dessa maneira, né? Ela de bruxa e eu de alquimista. Vocês gostaram dessa roupa? Gente, eu achei muito legal. Comenta, né? Eu achei o máximo a gente estar assim, eu achei também para vocês. Muito fofinho, né? Porque essa roupinha assim, esse vermelho, eu acho que essa paleta de preto e vermelho sempre cai bem. Agora já vai começar a puxar pro Flamengo, tá, gente? Aqui temos duas mulheres, uma vascaína, na verdade temos duas aqui vascaínas. A Isa que tá lá atrás, que vocês não estão vendo. Fala, Isa, é vascaína ou não é? Força total. Aqui tem 2 contra 1. Mas infelizmente, essa semana não estamos muito felizes. Vocês vão ver essa aula um pouco depois. Mas agora eu vou rir que nem bruxa. Mas nossa felicidade é uma história, né? A gente tem uma história para contar. Mas, professora, vamos falar. Vamos parar com esse assunto que vai me aborrecer, hein? Senão a gente vai brigar que não vai dar certo. Essas varinhas, ó, vão funcionar. Mas olha só, gente, a alquimia, qual foi a busca da alquimia? Qual foi a ideia? A busca da pedra filosofal, o elixir da vida eterna, a prolongação da vida, mas uma vida boa, a cura, né? E outra coisa que eles buscavam também, nessa época, era transmutação de metais, que mexe muito hoje em dia com a nossa radioatividade. Mas eles já faziam isso intuitivamente, como a Eliane falou. E eles procuravam transformar chumbo em ouro e também ferro em platina. Mas principalmente na época, esses metais nobres que a gente tem na nossa tabela periódica, o principal, a ideia, né, era justamente a transmutação do chumbo em ouro. Até porque é o metal mais nobre de todos, né, professora Andréia? Então, a busca de se transformar um metal nobre também, mas menos nobre, em ouro, né? O ouro sempre foi um metal muito valorizado em todas as épocas que nós tivemos da nossa humanidade, né? A professora Andréia, quando falou de faraós, ela fala em ouro também, que dentro dos sarcófagos ia uma grande quantidade de ouro para que eles chegassem na outra vida, né? Já bem preparados, bem-sucedidos, bem-sucedidos, né? E Bonitos, brilhantes, né? prósperos, né? Prósperos. Então, o ouro sempre foi um metal muito importante e continua sendo. Eu vou fazer só uma parte aqui para perguntar para a professora Andréia se ela tem muitas peças de ouro. A professora também é próspera, né? Professora, você tem muitas peças de ouro? Muitas não, mas eu tenho algumas que eu acho que o ouro é a prosperidade. Eliane, você tem também, Eliane? Eu tenho algumas, porque eu acho muito importante o ouro como, né? Adorno, como adorno, a né? mulher adora, né? Sim, ficamos mais bonitas. Você falou agora de uma coisa, lá nos Estados Unidos,
quando você entra nas lojas, eles falam assim, eles reconhecem a mulher brasileira quando ela procura alguma joia e diz assim, você é brasileira? Por quê? Mulher brasileira adora ouro. E lá nos Estados Unidos, eles adoram a prata. Eles adoram a prata. É uma coisa que eles reconhecem a mulher brasileira entrando lá. Quando entra numa joalheria, eles dizem assim, você é brasileira. Que coisa, né? Eu acho que é questão de ostentação mesmo. E vou te falar mais uma coisa, Eliane. Você falou que o ouro, né, é nobre, nobre. Hoje em dia a gente sabe que nós temos outros metais muito mais nobres que a sociedade precisa, como, por exemplo, o nióbio. Sim. Que está lá na Amazônia, que um quer pegar, o outro quer pegar, todo mundo quer botar a mão do nosso nióbio. E o nosso Brasil, eu sou extremamente patriota e eu acho que o Brasil é detentor de a maior parte dos metais que mais nós precisamos nesse momento que a gente está passando, principalmente na área tecnológica. Sim, sim, sim. Nós temos um laboratório a céu aberto, que é a Floresta Amazônica. Laboratório a céu aberto. Um laboratório a céu aberto e que vários metais, né, a gente tem muitas substâncias, que a gente tem uma tabela periódica inteira ali, se a gente for procurar. Realmente, a gente tem esse privilégio. Pode não ter, não estar, todos. Exatamente, mas esse privilégio nós temos. Mas fala um pouquinho mais sobre a alquimia, professora. Pois é, mas olha só. Aliás, Voldemort, para quem vê Harry Potter, ele procurava a pedra filosofal justamente para ser eterno, né? Mas voltando aí, saindo um pouco do lúdico, em 1980, um cientista, Glenn Seaborg, ele procurou fazer essa transmutação do chumbo em ouro. Foi o mesmo cara, gente, que ajudou a fabricação da bomba atômica, tá? Ele não criou a bomba atômica, primeiro que ele não criou sozinho, eram vários cientistas, eu estou destacando ele, mas o fim da energia que ele estava produzindo, a finalidade, né? A finalidade era para que a humanidade tivesse maior conforto, maior quantidade de energia sendo bem utilizada. Bem utilizada, exatamente. E já ele conseguiu em 1980. Só que, só para vocês terem ideia, o quanto que é caro essa transmutação, ele acelerou as partículas no núcleo e conseguiu transformar 30 gramas de ouro, 30 gramas de chumbo em ouro. Só que ele gastou $1 quatrilhão. Gente, não é 1 milhão, não é 1 bilhão, é $1 quatrilhão, no qual 30 gramas de ouro equivale a $590. E teve, né, Eliane, um outro cientista Sim, um outro cientista que transformava ferro em platina, outro metal nobre. Nome? Paul Dirac. Qual universidade? Princeton. Exatamente. Eu decorei isso, gente. Não, mas é importante, gente. É super importante. É importante a gente destacar essas pessoas também, sim. Porque elas evoluíram, sabe? Exatamente. E também é bom vocês lembrarem que professor André e professora Eliane destaquem também esses nomes quando vocês forem estudar mais um pouco e lembrar das questões que já já a gente vai começar a fazer. Nomes são muito importantes, né, professor? Eu acho que, Eliane, eu não sei você, assim, no particular, mas para a gente chamar o aluno, a química, só a química cuspida, ela pode até entediar um pouco o aluno, principalmente aquele que não é chegado à nossa matéria. E agora não, a gente está dando motivos, a gente está contribuindo para que vocês entendam que a química, ela está totalmente interagida, totalmente no nosso cotidiano. Correlacionar a química, como a professora Andréia está falando e fazendo, com outros conceitos, é extremamente importante. Quando a gente traz aqui para vocês, falando de química, alquimia, vocês remetem a Harry Potter, né? Que a grande maioria de vocês tem um amor, uma dedicação, uma ligação muito grande com a história do Harry Potter. Nós vestimos essas roupas aqui que eu tô adorando, como eu falei para vocês, mas quando a gente faz essa correlação, vocês conseguem entender
como a química se relaciona a outros conceitos, como a química está intimamente ligada ao nosso cotidiano, na atualidade ou na ancestralidade, quando a gente vai lá atrás falar desses conceitos de química que, embora não tivesse ainda nomes que nós conhecemos hoje em dia, mas que são conceitos ligados. Quando a professora fala que na produção da bomba atômica a busca era por energia, na verdade tem todo um contexto histórico ligado a isso, porque vários cientistas se reúnem lá no interior do Novo México para produzir um artefato que poderia ser usado na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eles buscam essa produção, eles vêm fugidos, né, da Europa, principalmente da Alemanha, e aí eles buscam essa produção. Nesse meio tempo, eles descobrem a quantidade de energia que um material radioativo pode liberar. Infelizmente, no contexto histórico da época, isso foi usado para a produção da bomba atômica. Mas se nós lermos, que nós falamos foi de associar, É, exatamente, foi maléfico, né? se a gente for associar a biografia de cada um desses cientistas com esse feito, nenhum deles se orgulha disso. Nenhum deles se orgulha de ter utilizado a sua pesquisa, os seus conhecimentos para a produção de um artefato que causaria à humanidade uma grande destruição e durante muitos e muitos anos continuariam causando danos, já que a gente vai falar um pouquinho de radioatividade. Vocês já sabem sobre radioatividade, entendem que a radioatividade vai muito além só da explosão de, por exemplo, a bomba atômica naquele local, né? O material radioativo, ele tem, dependendo do material, o tempo de meia-vida, que faz prolongar esse sofrimento onde ocorre um acidente ou onde ocorre a explosão de um artefato, como foi da bomba atômica. Que foi testado, como ela falou, foi testado no Novo México, mas foi utilizado em Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Foi produzido no Novo México, mas para ser utilizado lá em Hiroshima e Nagasaki, né, professora? E um detalhe, até hoje a gente só utilizou a bomba atômica, tá, gente? Que é uma bomba de fissão nuclear. Lembra fissão, gente? Lembra um ossinho fissurado, um ossinho quebrou. Então, fissão nuclear quer dizer quebra. E a fusão nuclear quer dizer a união. Essa ainda nunca foi testada. Graças a Deus. Ela é intitulada como a bomba H. Mas você sabia, Eliane, que os chineses, eles falaram que em 2020, não estou errando na data, isso eu li em 2018, eles iam construir a primeira usina movida a fusão nuclear. E para que tenha a fusão nuclear, não sei se vocês sabem, antes tem que ocorrer a fissão nuclear. Primeira fissão, e isso é um desprendimento de energia absurdo, para que depois detone a fusão nuclear. Só que isso ainda não aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus, ainda bem. Graças a Deus. Então, professora, a gente segue falando um pouco mais sobre química, alquimia e bruxaria? Ou será que eles já querem as questões, que a gente comece a fazer as questões? Né, vamos às questões, né? Questões. E vamos aproveitar que a gente está falando um pouco, né, sobre essa questão de produção de energia, de fissão, né, de materiais. Vamos fazer uma questão de radioatividade? Bora. Então tá. Bora. A radioatividade é muito importante. Vamos lá. Sempre está presente, né, nos vestibulares. Vamos começar aí com a nossa primeira questão. Tá aí. Direcionado para a UERJ, tá, gente? Já que esse ano vai ser mais um ano de não ter duas fases, apenas uma fase. Então, a radioatividade, ela entra. Antigamente, não. A radioatividade, ela só entrava na segunda fase. Então, vamos lá? Vamos lá. Posso ler, professora? E aí eu leio e você faz. Por favor. Ela começa a fazer, depois a gente vai trocando. Bom, o rádio 223 tem aplicação medicinal no tratamento de tumores, no tratamento de tumores. Na reação de decaimento desse radioisótopo, são formados um átomo e uma partícula alfa. Nesse decaimento, o átomo formado corresponde ao seguinte elemento químico. Vamos descobrir esse elemento? Só uma observação. Quando a gente fez esse PowerPoint, devido à letra que a gente está utilizando,
os elementos químicos estão os dois com a letra maiúscula, mas lembrando que o primeiro é letra maiúscula, o segundo é letra minúscula. Então, olha lá, ele utilizou... Ah, e tem um detalhe. O rádio, o número atômico dele é... Deixa eu Vou usar meu óculos agora, porque as bruxinhas também Tá aqui. precisam... Quero ver onde está a caneta. A caneta está aqui. Beleza, olha só. Então, ele fala, o rádio 223... Por que ele fala 223? Porque pode ter mais de um rádio. 223. O número atômico dele, na tabela periódica, é 88. Ah, peraí, Andréia, na UERJ tem tabela periódica? Tem, gente. Na UERJ tem. Eu acho que até o Enem deveria ter também. Porque você não precisa decorar a tabela periódica, mas eles fornecem. Quando precisa, eles fornecem. Fornecem os dados. Então, deixa eu escrever isso melhor. Tá lá o rádio. Aí ele falou assim, né, que ele fez a sua contextualização, tem aplicação medicinal no tratamento de tumores. Daí ele começa a falar, atentem-se aí, na reação de decaimento desse radioisótopo, são formados um átomo, então, gente, é produto. É formado o quê? Um átomo e uma partícula alfa. Então, eu vou botar um átomo e uma partícula alfa. Gente, as partículas que nós temos que saber. Nós temos prótons, elétrons e nêutrons, tá? A massa é 1 e a carga é mais 1. O elétron, ele tem massa aproximadamente zero, porque é 1 sobre 1840, aproximadamente zero. E a carga do elétron é negativa. O nêutron, ele tem massa 1 e ele tem carga zero. Por isso que no núcleo do átomo é a parte mais densa, porque nós temos aqui os nêutrons e os prótons. E os elétrons, por serem mais leves, eles ficam rodando em eletrosferas elípticas, por serem mais leves. Agora, as emissões que nós temos que saber, nós temos alfa, beta e gama. Nós também vamos ter que saber os números viáveis a eles, né? 4 e 2, 0 e menos 1 e 0 e 0. Se você perceber, olha a ligação que nós temos aqui do beta com o elétron. E mais um detalhe, o próton, ele tem, olha só, o hidrogênio. Nós temos 3 tipos de hidrogênio. Nós temos o hidrogênio, o prótio, o deutério e o trítio. Eles são isótopos entre si. Essa matéria também é boa a gente falar, né? Muito importante. Porque, às vezes, você vai olhar na tabela periódica que o rádio aqui, ele possui outra massa atômica. Aí você vai dizer assim, eu estou começando a fazer o exercício errado. Deixa eu molhar as palavras aqui, gente. E não é. Ele é um isótopo. E aí eu já estou falando logo, chamando a atenção do hidrogênio para vocês. E nós temos também aqui um outro elemento que é o hélio. O hélio também tem 4:2, igual a emissão alfa. Então tá. Ah, e mais uma coisinha. Quando o cara fala para vocês emitir, é depois da seta. Quando ele fala colidir, é antes da seta. Aqui ele não falou, né? De emitir nem nada, né, Eliane? Ele não comentou, ele já falou logo para você. São formados. São formados. Quando ele fala são também formados... é uma palavra-chave. São formados, ele já está dizendo aqui para gente que é produto. E aqui, ó, a gente já sabe que o alfa é 4:2. Gente, tudo que tem que ter desse lado aqui na massa tem que ser igual aqui desse lado. Se aqui é 223... aqui é 223 também. Se aqui é 4, aqui o total é 219. O rádio, o número atômico é 88. Deixa eu tirar o prótio, o deutério e o trítio aqui.
a parte de baixo aqui tem que dar o somatório de 88. Logo aqui, o número atômico tem que ser 86. E 86 quem é, Eliane? 86, quem é o elemento químico que é 86? É o actínio? É o actínio, é o frâncio, radônio ou tório. E como é que você poderia falar de forma diferente aí para eles, Eliane? Bom, aqui não tem muita coisa que a gente possa falar de forma diferente, que a professora Andréia brilhantemente já fez a questão e mostrou para vocês as partículas, mas a gente podia falar um pouquinho sobre isótopos, isóbaros e isótonos, né? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. E aí você vai me perguntar, mas o número de prótons não identifica o átomo? Sim, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, que apresentam o número de massa diferente. Então, lembrar sempre disso, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, como a professora Andréia representou aqui embaixo, né? Ah, só um detalhe, gente, ó, marquei errado, tá? É radônio, 86. Marca para mim aí. Tá, vou marcar, Deixa eu só apagar aqui. Sabe por quê, gente? Esses números atômicos mais altos a gente quase não usa, então a gente consulta. Sim. Então a gente tem aqui os 3 isótopos do hidrogênio, o prótio, o deutério e o trítio. Então, bem importante a gente lembrar desse conceito de isótopo. Os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa e número atômico diferente, então vão apresentar mesmo número de massa, lembrando que quando a gente tem um elemento químico qualquer, o número de massa é representado em cima, quando a gente tem uma representação gráfica, o número de massa é representado em cima e o número atômico é representado embaixo pela letra Z. Então os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. São chamados isóbaros, não são do mesmo elemento químico. E os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Como a gente define número de nêutrons? Galera, nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Quando o número de massa menos o número atômico apresentam o mesmo valor para 2 elementos químicos diferentes, a gente pode considerá-los como isótonos, tá? Então a gente tem esses fenômenos que são isotopia, isobaria e isotonia. Dentro dessas questões, isso também pode aparecer, tá bom? Quer falar mais alguma coisa sobre essa questão, professora? Eu achei legal você até falar isso aí também, porque você já começou com a química 1, a química geral, né? Sim. E ali, lembrando aqui, gente, que o número atômico, ele é sempre representado à esquerda, a massa ela pode ser representada ou à esquerda e à direita, e aqui tem prótons e elétrons também, se o elemento químico estiver, a UERJ fala isso, tá? É uma definição própria dela, está no estado fundamental, ou seja, ele não é nem um cátion nem um ânion. Sim. Agora, se for um cátion ou um ânion, eu só tenho número atômico e prótons iguais. O número de elétrons vai variar, porque daí eu vou ter ou um ânion ou um cátion. Tá certo, gente? Então, ó, deixa eu só apagar aqui, Eliane. Deu tempo de vocês tirarem um print? Como você falou sobre número de elétrons... Afasta só um pouquinho para eles tentarem... Tá. A gente pode falar também sobre os isoeletrônicos, né? Que são... Espécies isoeletrônicas possuem o mesmo número de elétrons. Exatamente. Espécies isoeletrônicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, muito importante isso também. Que aí, junto com as espécies isoeletrônicas, a gente pode ter íons, né? Cátions ou ânions, que também estão dentro desse... Vamos botar um exemplo aí. Bota um exemplo aí, professora. Aproveitar dar exemplo, que a gente fica falando, e química, eu acho que tem que ser escrita com também, certeza. Né? Escreve, deixa eu beber uma aguinha, como você diz, molhar as palavras. Então, olha só, eu tenho, por exemplo, o sódio, 11. O total, ele tem o quê? 10 elétrons. Ele está eletropositivado aqui. E eu tenho também o oxigênio, menos 2. O número atômico dele é 8.
ele está como um ânion. O total de elétrons é 10. Então, isso que a Eliane falou aqui, ó, eles são espécies isoeletrônicas. Tá certo? E lembrando a vocês, se ele falar que eu tenho um elemento químico, ele emitiu, você vai jogar aqui para baixo, para trás do produto. Se ele falar colidiu, você vai jogar na frente. Eu acho que essa aí é a grande jogada para tu não errar uma questão dessa. E, mais uma vez, ratificando ali, que eu tinha colocado o actínio, né, mas é o radônio 86. Lembrando, gente, qual é a frasezinha do 8A? Helena negou a arma do crime que chegou em Rondônia. Só poderia ser 86, não é? Eliane, você quer falar mais alguma coisa? Só quero lembrar mais uma vez que a letra que nós usamos aí para fazer o PowerPoint, para preparar os slides, por conta disso a gente tem aqui, né, a segunda letra, peraí, aqui, a segunda letra maiúscula, sendo que lembrando a vocês que nos elementos químicos a segunda letra sempre é minúscula, tá? Então isso aqui não foi um erro nosso, não. Foi a fonte que nós utilizamos para poder fazer o PowerPoint, para produzir esse PowerPoint dentro do tema da aula que a gente está desenvolvendo. Então eu queria chamar, dentro desse contexto, então eu queria chamar a atenção disso, porque de repente um aluno entrou depois de nós darmos essa explicação e falou, poxa, o professor usou 2 letras maiúsculas, não. E o detalhe que eu tinha marcado o actínio errado também. Sim. Mesmo porque, né, Eliane, a gente está sem a tabela periódica aqui, né? Sim. A tabela periódica, ela vem junto à prova da UERJ, tá certo, gente? Olha, nós desejamos a você uma ótima prova. Gratidão, mais uma vez, por vocês estarem assistindo a gente. E Eliane? Olha, estou muito feliz de estar aqui fazendo essa aula com vocês, na verdade, independente de quando vocês assistirem, mas é muito importante essa correlação que nós fizemos e a gente falar um pouquinho mais do que o conteúdo didático que vai exatamente cair nas avaliações. Então, obrigada. Vamos brindar aqui com as nossas varinhas. Muito obrigada pela presença aqui. Muita sorte para vocês. Sorte para vocês. Beijo.